Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, toma-nos nas tuas mãos nessa noite. E que a tua palavra poderosa ache lugar no nosso coração. Te adoramos com as nossas vozes, com o nosso corpo, com o nosso ser. E pedimos ao Senhor que a tua palavra durante a semana possa fazer diferença na nossa vida. Possamos nos lembrar dela, não como algo histórico que passou, que foi ministrado, mas como algo presente que modifica, que nos impulsiona, que nos muda, que nos leva a agradar o teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, depois de Jesus definir sobre as bem-aventuranças, falar sobre as promessas que ele tem para o homem bem-aventurado, Jesus começa nesse texto a construir, a expor a construção do homem. O que ele é, o que ele deve ouvir, o que ele deve fazer e como ele deve construir a sua vida. Jesus elaborou através de exemplos corriqueiros o que deveria ser o homem. Ele fala em muitas passagens, Jesus usa exemplos do cotidiano. E nesse texto ele também usa exemplos do nosso cotidiano. O sal, a gente não usa mais a lamparina, mas a lamparina e outras coisas mais. Jesus faz isto, usa esses recursos para estabelecer a plataforma sobre a qual este homem deveria caminhar. Sal e luz. São propriedades bem distintas uma da outra. O sal, quando o usamos, o misturamos com outros alimentos para que ele possa modificar ou agregar sabor a algum alimento. A luz, ela aponta direção, ela clareia, ela tira do obscurantismo, da ignorância, do erro. A luz nos leva a enxergar o caminho que nós devemos seguir. E é impossível, nessa perspectiva de sal e luz, apontar uma direção, tirar da ignorância, sem que nós nos misturemos, sem que nós usemos da nossa influência de sal e luz no meio da sociedade. Assim como o sal modifica ou acrescenta sabor ao alimento, nós devemos modificar e acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Jesus está propondo que eu e você sejamos sal. Ele está definindo isso na verdade. Ele não diz assim, se você quiser, você pode ser sal. Ele está dizendo, vós sois o sal da terra. Isso não é apenas uma definição daquilo que somos, mas aquilo que nos tornamos nele. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. E nesse texto ele está dizendo, vós sois
a luz do mundo. Há algumas indagações que nós precisamos fazer. Por que que Jesus chamou seus discípulos de sal e luz? Quais foram as razões que levaram a Jesus a chegar para os discípulos? Lembrem-se que ele estava falando para os discípulos quando as multidões se aproximaram. Quais são as razões? Eu quero falar apenas de 3, muito rapidamente, só para nós nos situarmos na mensagem do Senhor. A primeira razão é que os discípulos deveriam ser totalmente diferentes da classe religiosa da época. A classe religiosa daquela época, ela não se misturava, ela se sentia superior, e as suas manifestações eram exteriores, como daquele homem que estava na praça orando, dizendo assim: Senhor, eu não sou como fulano de tal, ou como ciclano, ou como aquele publicano, eu sou bem diferente. Queridos, ser sal é ser tempero na angústia de alguém, é ser esperança no coração de alguém aflito. Ser sal é ser a coragem para aqueles que estão com medo e com desespero. Ser sal é ser motivação para aqueles que estão desanimados com a vida, como a viúva de Naim, que saía com o seu filho para enterrá-lo, chorando. Quando ninguém podia dar esperança, ninguém poderia motivá-la, o Senhor chega para ela e diz: não chores. Ser sal é ser a cura para aqueles que estão feridos de alma. Ser sal é ser a ponte para aqueles que estão desconectados com a realidade, como os lunáticos que eram levados até Jesus e ele os curava. É ser alguém que alcança alguém no momento de depressão, que leva uma palavra de vida, de estabelecimento de razão, de saúde emocional. Ser sal é ser a paz para com aqueles que estão em guerra consigo mesmos, como o endemoniado de Gadara, que se feria, que se cortava. E você pode me falar assim: pastor, mas eu não estou como o endemoniado de Gadara. E ainda assim, eu não tenho paz. Talvez você não esteja no extremo como ele. Ou outras pessoas que você conheça não estejam assim. Mas a palavra diz que nós somos sal para agir na vida do ser humano, para alcançar a vida daqueles que estão extremamente angustiados e necessitados. É ser a paz para aqueles que estão em guerra, não só consigo mesmos, mas com a sua família. Ser sal é ser vida para com aqueles que estão perambulando com a morte. A mulher com fluxo de sangue, há 12 anos lutava com a expectativa de cura e ninguém podia dar a ela. A sua vida estava se esvaindo quando Jesus se tornou sal na vida daquela mulher. Ser sal é ser o bastante para fartar-se a si mesmo, aquilo que o jovem rico não tinha e que você tem de sobra e que pode alcançar alguém. O jovem rico chegou para o Senhor e disse: Senhor, todas essas coisas acerca da religião eu tenho feito. E talvez você tenha feito todas as coisas da religião e até agora não tem se fartado. Porque a religião não farta, não enche, não preenche o coração de ninguém. Eu não sei, mas o Senhor sabe a razão
pela qual cada um está aqui. Qual é a sua motivação para estar aqui? Ser sal é ser para fazer a diferença na vida de alguém. É impactar sem aparecer. É dar sabor sem cobrar cachês. É modificar uma situação sem manipulá-la ou sem dominá-la. É construir caminhos sem jamais se tornar obstáculo. Isso é ser sal. Há um cuidado para aqueles que são sal. E o Senhor fala sobre ele. Ele diz assim: o sal tem a possibilidade de se contaminar e perder a sua eficiência, a sua eficácia. Se o sal tornar-se insípido. Pastor, que palavra diferente. Talvez você não saiba o que é. Insípido é sem sabor. Lá no Nordeste a gente fala insosso. É aquele sal que você joga na comida e ele não altera nada porque ele não tem as propriedades de salgar. A primeira coisa que precisamos saber nesse texto, quando ele diz sobre ser insípido, é que essa é uma ação passiva. Lembram-se do português? Ação reflexiva, ativa e passiva. Aqui é uma reflexão passiva, ou seja, é quando você se permite perder o sabor. Jesus está dizendo, você que é sal e que está se permitindo perder o sabor. É interessante essa palavra insípido no grego. Ela é formada por duas palavras. E a segunda palavra desse insípido significa polvilhar. Toda mulher sabe o que é polvilhar? Jogar o trigo na forma para que a massa não grude. Ou espalhar alguma coisa. Em inglês, traduzindo essa palavra do grego, é sprinkler. Quantos já foram em uma casa, aqueles que trabalham na construção, e de repente ligou aquela águazinha que espalha a água por tudo quanto é lugar? Todas as vezes que nós polvilhamos, isso alcança alguma coisa. E o Senhor está dizendo que aquele que é sal e que perde essa propriedade de polvilhar, de se espalhar, de interagir, de misturar no meio da massa, perde a sua função. Para nada mais serve. Quando o sal se permite perder a propriedade de polvilhar, para nada mais serve. E Jesus faz uma pergunta difícil. Eu quero te perguntar, você perdeu a propriedade de salgar? Se você perdeu, a pergunta de Jesus é essa: como lhe restaurar o sabor? Como lhe restaurar o sabor? Esta é uma pergunta difícil. É uma pergunta que vai te acompanhar durante a semana se você perdeu a ação de salgar. Eu quero te dizer que você não vai acordar de manhã sem se preocupar com essa pergunta que não é minha, é de Jesus. Como lhe restaurar o sabor? Como um cristão vai resgatar o seu testemunho depois de se permitir viver uma vida promíscua? Como restaurar a honestidade depois de se permitir a corrupção? Como restaurar a verdade depois de se permitir uma vida mentirosa? A mulher adúltera chegou para Jesus e usou todos os chavões religiosos. Disse: Senhor, o meu pai tem adorado aqui e acolá, os meus antepassados todos.
E anteriormente, quando Jesus a indagou acerca da sua vida íntima, ela disse: eu não tenho marido. E o Senhor disse: não tem, porque a sua vida é promíscua. Já tiveste 5, e o que tens agora não é teu. Uma vida cheia de mentiras. Uma vida que jamais havia polvilhado, espalhado sal em ninguém. Quando o cristão, ou como restaurar a fidelidade depois de se permitir flertar e ciscar no quintal do vizinho? Como um cristão perde a sua propriedade salgar? Como restaurar a mente infestada de sensualidade depois de se deixar invadir pela perversão virtual? Como restaurar? Quando o cristão perde a propriedade de salgar, Jesus diz: para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Ele pode até gritar: eu sou crente, mas ele não encontrará eco em ninguém. Sua voz será ouvida só se ela se fizer acompanhada de sabor, de atitudes, de mudança, de relevância, não de palavras. Eu queria ter trazido algumas plaquinhas aqui, com palavrões escritos. Eu não iria falar, eu iria mostrar, porque é isso que está ocupando a boca de muitos crentes. Palavras que se tornaram normais no meio da sociedade. E sai da boca daquele que deveria estar salgando com a facilidade assim, tremenda. Basta que alguém o irrite e já sai, coitado das mães. Cuidado. Queridos, Jesus está dizendo assim: como lhe restaurar o sabor? Ele está dizendo: para nada mais serve a não ser para ser lançado e pisado pelos homens. Vocês já ouviram coisas assim parecidas? E eu já vi muita gente passando vergonha quando ele está no meio de uma roda de escarnecedores e todos estão contando piada, e de repente ele vai contar uma piada e um incrédulo olha para ele e fala assim: mas você não é crente? Que vergonha. Que vergonha. E os comentários na internet? São os dedos ligeiros. Ia fazer inveja aos caras do faroeste. Aliás, fazem. São mais rápidos do que... Queridos, a outra característica diz respeito à visualização. Não a visualização do indivíduo, mas como indicador de direção do caminho a ser seguido. Jesus diz: se o sal é para se misturar no meio da comida, e vocês já perceberam quando ele é jogado na comida e se mistura, ninguém acha mais o sal, só sente o seu sabor. Isso é para que a vida do cristão não seja uma propaganda ambulante dele mesmo. Mas o Senhor usa o outro elemento, que é o elemento de visualização, não para que ele seja visto
Ele diz, vós sois a luz do mundo, e ele está se referindo a ele mesmo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Ou seja, Jesus está dizendo, a sua maior manifestação de cristianismo é tirar pessoas que estão cegas, que estão em trevas, que estão andando por caminhos que não devem percorrer. Ou nós somos guias de cegos, como cegos. Queridos, vós sois a luz do mundo. A luz é algo que não se esconde. E é aquilo que é perceptível, é percebido em qualquer lugar. A luz é tão forte que quando alguém vai falar para alguém desesperado, ele diz assim, quem sabe há uma luz no fim do túnel. E eu não sei se você é essa esperança para alguém que esteja tão desesperado, quando vê você diz, a minha esperança chegou. Queridos, enquanto o sal precisa ser experimentado para ser percebido, a luz precisa ser vista. É interessante. Somos sal para modificar e somos luz para indicar o caminho, para expor as obras daquele que nos criou, para manifestar a sua glória. 3 coisas interessantes aqui sobre a luz. A primeira, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu não sei quantos conhecem muitas cidades, mas eu conheço algumas cidades que estão no topo do monte. E quando você chega, você consegue ver toda a região. E de longe você já observa a cidade. Basta que ela esteja um pouco elevada, você já enxerga. A minha irmã me mandou uma foto de Uberlândia, a cidade onde eu morei, como está a cidade agora. E havia um clube bem no alto do monte, chamado Cajubá, ainda há. E lá do centro da cidade, a gente, do início, ela fica depois de um vale, você consegue ver aquela coisa mais linda, uma visão ampla daquele local da cidade. O Senhor Jesus está dizendo que nós somos como uma cidade em cima de um monte, que a nossa vida é para ser vista, no sentido de que alguém será transformado pela nossa vida, será um referencial, como um farol na beira da praia para as naus, para os navios que estão passando. Assim deve ser a nossa vida. Jesus está dizendo, todo bem-aventurado, todo que tem aquelas capacitações, são assim. Ela é perceptiva, notada. É como um homem íntegro. É como alguém reto. Certamente aqueles que trabalharam em fábricas no Brasil podem se levantar e falar, eu conheci um homem assim assado, digno, íntegro. Russell Shedd morreu em novembro. Até hoje, aqueles que o conheceram têm saudades dele, pela integridade, pela vida que ele levava. Queridos, a segunda coisa, nós não fomos criados para o anonimato, para ficarmos escondidos, crentes em secreto. Eu fico pensando que os budistas saem falando de Buda. Os islâmicos
saem fazendo a propaganda deles, matam, brigam por causa deles. Agora, há uma geração no Brasil dos agentes secretos. Eu não posso falar direto de Jesus para alguém. Jesus não me chamou para ser agente secreto. Ele disse assim na palavra dele: pregue, insta, a tempo e a fora de tempo. Quer queira ou quer não ouvir. Eu tenho que ter muito cuidado por causa do mau testemunho de outros crentes. Você está pensando na religião. Pense nos céus que você tem nas suas mãos para aquela pessoa. E no inferno que ela já adquiriu. Pregue, insta, a tempo e fora de tempo. Não como agente secreto, mas é direto. Lá no cerne da questão, meu amigo, a sua vida como está, vai te levar à desgraça. Vou perder um amigo? Quem disse que você é amigo dele? E quem disse que ele é seu amigo? A Bíblia diz assim: ninguém tem maior amor do que isso, de dar a vida em favor de um amigo. Queridos, não fomos criados para o anonimato. E é por isso que Jesus diz: não se põe uma lamparina debaixo de uma cesta, alqueire, e aí é cesta. Mas se coloca no velador, e é interessante o que diz o texto. Isso aí é para os pais dentro das suas casas. Ilumina todos os que estão dentro da casa. Marido, homem, você é a lamparina dentro da sua casa e todos os seus filhos e todos os seus familiares têm que receber essa luz. Não nervosismo, não desequilíbrio, não desespero, não aquele movimento down, baixo astral. Quando você chegar na sua casa, homem, lembre-se que o lugar de honra que te pertence é o velador. É o local alto dentro da casa, para que as pessoas te vejam, os seus filhos te vejam, a sua esposa te veja e digam: eu sigo esse homem. Amém. Terceira coisa, fomos criados para brilhar com as nossas obras diante dos homens. Não o brilho dos superstars. Você viu o que eu fiz na igreja? Eu pastoreei uma igreja e um dos presbíteros já era tesoureiro há 37 anos dessa igreja. E o Senhor me falou: você vai ter problemas. Eu falei: eu sei. E esse homem, ele se tornou um calo no meu ministério, no meu pé. Um cara chato. E num belo dia, o irmão disse para ele assim: mas essas coisas que você construiu toda na igreja, ajudou a construir os bancos, o templo, é para Deus, é para a glória de Deus. E o peixe morre pela boca. Quem disse que eu construí para homens? É para Deus. Eu construí foi para homens. Deus não se assenta nesse banco. Naquele dia, ele assinou a sentença ministerial dele. Deus tirou todos os cargos dele. Eu não movi uma palha. Deus fez isso. 37 anos como tesoureiro de uma igreja. Porque não é para a nossa glória. Esse brilho é para manifestar a glória do Pai.
É o que diz o texto. Vejam o final do verso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, o brilho do trabalhador diário, que como sal da terra modifica o ambiente, e expõe aquele que o modificou, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Somos essas duas coisas. Somos sal e somos luz. Mas temos a possibilidade de perder o sabor e de ser colocado debaixo de uma cesta. Como sal, qual tem sido a sua amplitude? Como luz, até onde vai o alcance da tua luminosidade? Ou amanhã de manhã, isso aqui já passou. Vai para uma nova semana de trabalho. Queridos, você pode falar, eu sou sal e eu sou luz. Quem pode falar isso? Vamos falar? Eu sou sal, eu sou luz. Se você perdeu o sabor, voltar atrás é simples. Arrependimento. Conserto. Jogar os joelhos no chão, pedir perdão dos pecados e voltar o caminho. Não há outro meio. Não existe atalhos. Há uma outra sugestão. Você pode continuar como religioso. Fala, estou pouco me importando, pastor. Estou pouco me importando em ser sal. Que a vida do outro que se dane. Quando Jesus chama o homem de sal, de luz, ele está dizendo assim: tome o meu caráter, porque eu sou a luz do mundo. Quando ele diz assim, você é sal. Se você abrir a Bíblia em Marcos 9:49, diz lá que o sal será salgado pelo fogo, que é o Espírito Santo. É a pessoa da Trindade Santa que faz de você o sal. Veja que responsabilidade. O que eu sou vai definir o que as outras pessoas que estão em volta de mim. Se sou mal e conseguir influenciá-las para o mal, elas serão más. Se sou de Deus e conseguir imprimir no coração delas ser de Deus, elas serão de Deus. Eu quero te convidar à reflexão. E quero te dizer que essa semana você não vai dormir sem se perguntar como eu vou restaurar o sabor da minha vida. Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença e pedimos ao Senhor tempero sobre as nossas vidas para que possamos temperar a outros.
e nos fazer abundar em sermos sal e luz desta terra. Ó Deus, em nome de Jesus, esse é o nosso clamor. Não nos deixes perder o sabor, papai. Não nos deixe perder a luminosidade, papai. Não nos deixe ser trevas e andar nas trevas. Não deixe que o sal perca o sabor e a luz perca a sua influência. No nome de Jesus.